nosso amado Senhor. Nós bendizemos o Teu nome nesta manhã, glorificamos a Tua santa pessoa, mas nós queremos reconhecer que sem o socorro do Espírito Santo, nós não poderemos tocar a Tua beleza, não poderemos tocá-lo na sua excelsitude, nas suas expressões de insondáveis riquezas. Queremos ter os nossos olhos abertos para que nesse partir do pão nós possamos nos expressar em gratidão e adoração a Ti, reconhecendo tudo aquilo que Tu és, proclamando tudo aquilo que Tu fizestes pelo Teu poder. Mas também nessa oportunidade nós queremos confessar os nossos pecados, sejam eles ocultos, voluntários, involuntários, de omissão e mesmo de comissão. Pois é isso que em nossa natureza própria somos capazes de realizar. Então nós nos apresentamos diante de Ti humilhados e fundamentados unicamente no Teu sangue precioso, para que nesse tempo que vamos gozar juntos ao partir do pão, tocarmos a Tua realidade. Então, nesta manhã, que Tu recebas tudo aquilo que lhe é devido, tudo aquilo que lhe pertence, em Teu nome, para a glória de Deus Pai. Amém. Nós temos sempre lembrado que este é um momento que é voltado ao nosso Senhor. É um privilégio que nós temos gozado todos os primeiros dias da semana. O domingo, aonde juntos a uma só voz podemos expressar toda a nossa gratidão a este Senhor maravilhoso. E é verdade que nós recebemos bênçãos por estar reunidos em nome de Jesus. É verdade que o nosso homem interior é fortalecido, que não há como nós nos reunirmos sem que Ele dispense suas bênçãos para nós. Não há como. Mas nós não podemos perder o foco de que este momento pertence unicamente a Ele. É quando nós nos ajuntamos para uma só voz expressar a Ele toda a gratidão que há no nosso coração, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele fez. Então sempre é importante nós estarmos lembrando de que este momento pertence a Ele, somente a Ele. Faz parte do desejo do seu coração que aqui nós estejamos reunidos e foquemos o nosso coração nele mesmo. Ele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano desse universo. É Ele quem nos convida para gozarmos desse tempo junto dele. É Ele que deseja ter comunhão conosco. Ele deseja nos tocar, assim como nós desejamos tocá-lo. Isso tudo no âmbito do nosso espírito. Então nós não podemos perder isso de vista, que esse momento pertence ao nosso Senhor. Esse momento é dele. Quando nós olhamos para a mesa em si, nós vemos um pão, uma taça com vinho. Isso nos remete à pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é este Senhor maravilhoso que nos convida para estarmos ante a sua face?
Este é o amado Senhor que fez uma promessa para nós. Uma promessa tão sublime, de que onde 2 ou 3 estivessem reunidos no nome dele, ele ali estaria junto destes. Irmãos, ele é mais real do que esse ar que nós estamos respirando. Ele está passeando em nós, entre nós. Isso tudo no âmbito do Espírito Santo, que traz-nos a revelação, a realidade da presença sublime de Cristo Jesus no meio do seu povo. Então nós podemos tocá-lo no nosso espírito, assim como ele está nos tocando, porque ele deseja ter esta comunhão conosco. É por isso que há pouco em nossa oração nós fizemos uma confissão de pecados, para que, fundamentados na obra que ele mesmo fez, no derramar do seu sangue naquela cruz, quando nós nos apoiamos nesta obra, então nós podemos nos apresentar diante dele, de rosto descoberto, olhando na sua face, por sua graça, e possamos então contemplar a sua beleza, a sua excelsitude. Quando nós voltamos os nossos olhos à mesa, como estamos chamando a atenção, devemos perguntar: quem é este que nos convida para estarmos diante dele, diante da sua mesa? Quem é este? Ele é o Filho eterno de Deus. O Filho eterno de Deus que já possuía uma natureza santa, perfeita, absoluta. Ele assumiu a essência da natureza humana, para que ele pudesse habitar entre os homens e desta forma realizar uma obra de salvação. Irmãos e irmãs, não haveria possibilidade alguma de nós sermos salvos se nós não fôssemos salvos através de um homem perfeito, através de uma obra que poderia ser realizada somente por um homem perfeito. Mas dentre os filhos de Adão, como que nós poderíamos encontrar um homem perfeito? É então que quando nós olhamos para o Filho eterno de Deus, que assumiu a essência da natureza humana, ele então nasceu no meio dos homens para então realizar essa obra tão perfeita, que somente por ele poderia ser realizada. Há 4 verdades essenciais que devem sempre estar guardadas em nossos corações. Nós ouvimos isto nestes dias que antecederam. 4 verdades essenciais: a verdade da criação, a verdade da encarnação, a verdade do derramamento do Espírito Santo e a verdade da segunda volta ou da segunda vinda de Cristo Jesus. E quando nós falamos dentro do segundo tópico da encarnação, envolve não só o nascimento dele no meio dos homens, envolve também a obra dele, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua exaltação e a sua glorificação. E novamente chamo a atenção, quando nós focamos os olhos na mesa, nós devemos pensar nesse segundo aspecto, que o Filho do Deus eterno, que já tinha uma natureza santa, perfeita, imaculada, assumiu a essência da natureza humana, para que entre nós pudesse habitar. E assim realizaram uma obra perfeita de salvação. Realizaram uma obra que somente um homem perfeito poderia realizar. E esse homem perfeito, o Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para esta obra da encarnação, quando nós
observamos já que o Filho eterno assumiu uma natureza humana, então ele foi conhecido como verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E toda a sua peregrinação nesse tempo que ele viveu nessa terra, ele o fez como Filho do homem. Ele é então conhecido como o Filho do homem, o perfeito Filho do homem, absolutamente impecável. Impecável. Ele jamais poderia pecar. Ele não somente tinha uma natureza incontaminada, como também ele era incontaminável. Porque haverá um tempo, irmãos e irmãs, que nós, quando todas as coisas tiverem sido consumadas, nós também não mais pecaremos. Não haverá mais intenção de pecados em nossos corações. Não haverá mais cobiça. Porque foi para isto que Deus criou o homem. A natureza humana, ela não foi feita para pecar. Então, quando o Senhor Jesus Cristo assumiu a natureza humana, assumindo a sua essência, então ele era aquele perfeito homem de Deus, que não somente era incontaminado, como era incontaminável. Ele não poderia pecar. E somente ele poderia realizar uma obra perfeita lá no Calvário a nosso favor. Há algumas passagens das Escrituras Sagradas que eu gostaria de deixar registradas nesse domingo de manhã, nesse primeiro dia da semana, para mostrarmos a perfeição do nosso Senhor Jesus Cristo. E saber que nós aqui viemos nesta manhã para adorá-lo, pois ele é o homem perfeito. Adorá-lo porque ele realizou uma obra perfeita, assim como ele é totalmente perfeito. Expressar a nossa adoração a ele, porque somente ele foi capaz, como seria capaz de realizar a obra que ele fez no Calvário por nós. Vamos pegar algumas delas. A primeira, Lucas, no capítulo 1, mostra-nos as Escrituras Sagradas, no versículo 35, quando estava sendo feita a predição do nascimento do Senhor Jesus. Então tem a palavra dizendo assim, Lucas 1, verso 35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer de ti será chamado o Filho de Deus, o ente santo. Então, essa primeira passagem já nos mostra que quando se estava fazendo a predição do nascimento do Senhor Jesus, a palavra de Deus nos mostra que aquele que viria do ventre de Maria seria conhecido como o ente santo, o Filho de Deus, absolutamente impecável. Nele não havia nenhuma inclinação ao mal, nenhuma inclinação ao pecado. O que acontece em nós? O que há em nós jamais houve nele. Então, essa é a primeira passagem mostrando já ele, no ventre de sua mãe, já era conhecido como ente santo. Uma outra passagem do livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios 5, verso 21. Também o apóstolo agora, Paulo, ele nos mostra desta forma a perfeição do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, verso 21. Aquele que não conheceu pecado, ele, ou seja, Deus o Pai, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Esse texto também nos mostra, além do que estamos pontuando, a sua perfeição, porque ele não conheceu o pecado, pois ele era o ente santo, ele era o Filho de Deus encarnado, que assumiu uma natureza humana. Além dessa verdade, estamos destacando, mostra-nos que é somente por ele que podemos ser feitos justiça de Deus. Não haveria possibilidade alguma de um filho de Adão realizar essa obra. 4.000 anos já havia se passado, desde o início da história da humanidade até o nascimento de Jesus. E nenhum filho de Adão encontrou-se habilitado para realizar essa obra. E tantos outros milhares de anos poderiam se suceder à nossa frente, e jamais entre a nossa raça, de nós mesmos, poderia nascer um homem perfeito. É por isso, então, que a encarnação, ela é extremamente importante. E uma coisa que nós destacamos nesse aspecto é que ele desejou vir a este mundo. Ele desejou nascer entre os homens, para que então pudesse realizar a obra que somente ele poderia realizar. Ninguém o obrigou a vir a este mundo. Ele desejou, por amor a nós, e também com um desejo grande no seu coração de obedecer o seu Pai. Ele veio a este mundo, pois somente ele poderia realizar essa obra sublime que ele fez. Uma outra passagem do livro de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler um verso, versículo 22. Diz assim: o qual, referindo-se a ele, o Senhor Jesus, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele não cometeu pecado. Ele não só não conheceu o pecado, nele não havia pecado, como Pedro agora nos diz, ele não cometeu pecado. Então, este é o homem perfeito, que habitou entre nós, porque somente ele poderia realizar uma obra tal que nós poderíamos ser justificados ou sermos salvos. Então, por que nós nos reunimos nesta manhã? Para expressar a ele toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão. Ele é o homem perfeito. Ele desejou habitar entre nós para realizar essa obra tão sublime que ele fez. Perto onde nós estamos, voltando a Bíblia para o livro de Hebreus, no capítulo 4, nós temos o versículo 15. Também na autoria ou na perspectiva do autor do livro de Hebreus, esse testemunho. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Novamente, as Escrituras somando-se uma ao lado da outra, mostrando-nos a perfeição moral do nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem perfeito, somente um homem perfeito poderia realizar a obra que foi feita por nós. É por isso que nós temos um novo e vivo caminho aberto até o Santíssimo, porque este homem perfeito é chamado Jesus Cristo. Então ele habitou entre nós, viveu uma vida santa, perfeita e imaculada. Então subiu ao Calvário para então servir como aquele que seria o expiador dos nossos pecados. E com esta oferta, Deus se agradou, e quando nós cremos nele, em Cristo e na sua obra, nós temos o quê? Um novo e vivo caminho até a face
do nosso Pai. E se nós cremos nesta obra, nós somos aqueles que estão habilitados a estar respondendo a esse convite de domingo após domingo, quando nós nos reunimos aqui para participarmos do partir do pão e do beber do cálice. Há uma outra passagem, também perto aqui, primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: sabeis também que ele se manifestou, Cristo Jesus, para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Olha só os textos que estamos pontuando. Todos eles nos mostram com clareza a perfeição moral do homem chamado Jesus Cristo. E é ele, exatamente ele, que alcançou para nós uma obra perfeita, estabeleceu um novo e vivo caminho, pelo qual nós temos livre acesso até o Santíssimo. Tudo isso devido à encarnação. Se não houvesse a encarnação, se Deus Filho, o Filho eterno de Deus, não desejasse no seu coração vir a este mundo, nascer no meio dos homens como um verdadeiro homem, nós não poderíamos ser salvos, irmãos. Então isso nos mostra o quão nós devemos ser gratos a esse nosso Senhor. E quando Ele nos convida para estarmos diante dEle, da sua mesa, é para que nós nos lembremos desta obra tão perfeita que Ele fez por nós na cruz. Sim, Ele, na sua encarnação, então Ele nasceu no meio dos homens. Ele realizou uma obra tão perfeita no meio dos homens. Depois subiu ao Calvário, para ali ser o nosso genuíno substituto. Um verdadeiro homem morreu naquela cruz. E quando nós cremos nesse homem chamado Jesus Cristo, então nós podemos ser justificados com ou mediante a obra que Ele fez por nós naquela cruz. O livro de Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 6, nós temos a descrição exatamente daquele momento culminante que envolve a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do versículo 6, nós temos assim, Filipenses capítulo 2. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui está. Que texto que descreve o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, sendo o próprio Deus, conforme a palavra de Deus diz, subsistia em forma de Deus. Ele não se aferrou, não se agarrou a isto, como usurpação, o desejar o ser igual a Deus. Mas o que ele fez? Diz aí, ele a si mesmo se esvaziou. Veja que ninguém o obrigou, ninguém o forçou, nem o seu pai. Mas ele a si mesmo, ele desejou no seu coração esvaziar-se de toda a sua glória, esvaziar-se de toda a sua realeza, ainda que ele nunca deixou de ser rei, mas ele veio a este mundo como servo. E ele esvaziou-se de todas as suas prerrogativas, excetuando a sua divindade, porque ele não pode deixar o que ele é em sua essência. Mas ele abriu mão de todas estas realidades tão reais, tão sublimes,
Aí diz assim: a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. É interessante que depois que ele assumiu a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens. Primeira expressão do caráter de Deus, apresentando esse caráter na forma de homem. Por que servo? Porque é a única maneira adequada de Deus revelar aquilo que é mais sublime no seu caráter, o servir. O caráter do nosso Senhor Jesus Cristo é expressado daquela forma. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. O caráter do nosso Senhor Jesus é descrito quando nós já sabemos daquela passagem do Evangelho de João, capítulo 13, quando ele, sendo o que é, o Rei dos Reis, o Rei desse universo, o Criador de todas as coisas, o que ele fez? Ele pegou uma bacia com água, colocou um avental, uma toalha sobre as suas costas e começou a lavar os pés sujos daqueles discípulos. Esse é o caráter do servo. Esse é o caráter do Deus eterno. Esse é o caráter do nosso Senhor. Então é por isso que ele então esvaziou-se de todas aquelas realidades e assumiu a forma de servo. Então sim, nesta expressão diz na sequência, ele tornou-se em semelhança de homens. O verdadeiro homem que Deus tem no seu projeto inicial, primário, é aquele que serve. O quão diferente somos disso? Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Mas veio o nosso Senhor, exatamente expressou-se aquilo que, na perfeita humanidade, no tempo devido, todos nós iremos expressar, pois não haverá mais pecado no homem. Não haverá mais intenção de pecado, como há pouco falamos, pois este sempre foi o projeto de Deus para a natureza humana. Por isso que, ao assumir, voltando um pouco ao pensamento anterior, quando o Senhor, o Filho Eterno de Deus, assumiu a natureza humana, ele não precisava assumir o pecado, porque o pecado não faz parte da história humana dentro do seu contexto original. Entrou na história humana por rebelião. Então, por isso que Jesus era absolutamente, como já insistimos, impecável e incapaz de pecar. E é exatamente o que acontecerá conosco, no seu tempo devido. É assim. Então, ele assume a sua real expressão daquilo que a natureza humana deve ser, servo. Expressão de servir. E na sequência fala que houve um outro esvaziamento, quando ele tornou-se em semelhança de homem, reconhecido claramente em figura humana. Ele era verdadeiramente homem. Então ele, novamente, ele entrou num processo de humilhação, tornando-se obediente até morte de cruz. Então é aí que ele entra no caminho da obra que ele fez por nós no Calvário. Então vejam, irmãos e irmãs, a importância da encarnação. Se ele não viesse a este mundo, nós não poderíamos ser salvos. Se ele não assumisse uma natureza humana, se ele não decidisse no seu coração a marchar para a cruz, a sofrer tudo o que sofreu, por causa, em função da nossa rebelião, dos nossos pecados, nós não poderíamos ser salvos. Então vejam a importância da encarnação. Vejam a importância desse Senhor ter habitado no nosso meio. E nós aqui viemos nesta manhã para expressar a este Senhor glorioso toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, dizer a Ele que Ele é admirável, que Ele é incomparável, que Ele é adorável, que Ele é o motivo do nosso reunir. Então este Senhor, toda a glória, toda a honra,
todo louvor, toda gratidão, irmãos. Maravilhoso Senhor, aqui viemos, atendendo ao teu convite, para estarmos diante da tua face, da tua mesa. E nós te agradecemos, amado Senhor, pois o Senhor veio para habitar no meio dos homens. O Senhor se identificou com o homem, excetuando o pecado, para realizar uma obra perfeita lá no Calvário. E por esta obra, nós podemos agora nos achegar ao Santíssimo Lugar. E quando olhamos para essa mesa, para o pão, para o vinho, nós nos lembramos desta tão preciosa obra que o Senhor fez por nós, vindo a este mundo, realizando o que foi realizado por nós naquela cruz. Louvamos-te, adoramos-te. Somente tu és digno, amado Senhor. A ti toda a glória, toda a honra, toda a adoração. Amém, Senhor Jesus.